Eu tenho muitos sentimentos e eu não tenho medo de mostrá-los. I have all these feelings and I'm not afraid to show them. Falar de sentimento é uma coisa complicada. Às vezes a gente acaba expressando mais do que deveria ou do que pensa que deveria. Outras a gente fala menos do que poderia ter dito. O importante é que a gente sempre tente passar para o outro o que a gente está sentindo. Hoje a gente vai fazer isso em inglês. I'm in a relationship. Eu estou num relacionamento. Traduzindo literalmente. I'm in a relationship. Tudo juntinho desse jeito mesmo. I'm in a relationship. I have a boyfriend. Eu tenho um namorado. I have a boyfriend. His name is Victor. He is 23 years old. O nome dele é Victor. Ele tem 23 anos de idade. He is very intelligent. He's an artist. Ele é muito inteligente, ele é um artista. Okay? So, his name is Victor. He is 23 years old. He's an artist. He is very intelligent. I love him very much. Então, nesse pedacinho, eu falei sobre o meu namorado, um pouquinho sobre ele, e eu usei 3 tipos de pronomes diferentes. Eu usei he, his, him. Vamos guardar isso, mais pra frente a gente fala mais sobre esses pronomes. Victor has a daughter. Her name is Eloise. She is 2 years old. She's amazing and I learn from her a lot every day. Ok? Então eu falei que o Victor tem uma filha, ela tem 2 anos, o nome dela é Heloise, ela é maravilhosa e eu aprendo muito com ela todos os dias. Então eu usei aí também 3 pronomes diferentes para falar da Elo. Eu usei she, her e her. Parece a mesma coisa, os 2 últimos, mas não são a mesma coisa. Ok, so Victor and Elo are 2 people, right? Tô falando de 2 pessoas. Então, se eu for falar que eu amo essas 2 pessoas, eu vou dizer I love them very much. Se eu for dizer eles são muito especiais para mim, they are very important for me. Ok? Se eu disser their happiness is extremely important for me. A felicidade deles é muito importante para mim. Eu usei também 3 tipos de pronomes. Eu disse they are very important, they are very special, they. Depois eu usei them e depois eu usei their quando eu disse que I love them very much and their happiness is very important for me. Esses pronomes ficam mudando toda hora e em português isso também acontece. Então, quando eu disse sobre o Victor, he is 23 years old. Ele tem 23 anos de idade. He é um sujeito. Quando eu disse I love him very much, eu o amo muito. Esse pronome agora ele é um objeto. Eu amo ele. Eu o amo. I love him. Depois eu disse his name, his name is Victor. O nome dele é Victor. Então esse pronome é um pronome possessivo, indica posse, his name. Quando eu falei sobre a Elo, o pronome mudou, porque ela é uma menina. Então eu disse her name is Eloise, o nome dela é Eloise. Eu disse she is amazing, ela é maravilhosa, she is amazing. Sujeito, she is. I learn a lot from her. Eu aprendo muito com ela. Esse pronome ela no final da frase é um pronome objeto, então eu mudo. Vou falar um pouco sobre os meus amigos agora. Now I'm gonna talk a little bit about my friends.
My friendships are usually long-lasting. Minhas amizades são geralmente duradouras. I believe true friendships may last forever. Ok? Eu acredito que amizades verdadeiras podem durar para sempre, podem ser eternas. My friends are very fun, clever, loving, and they crack me up. So I said, my friends are very fun, clever, loving, and they crack me up. Basicamente eu disse que meus amigos são muito divertidos, muito carinhosos, muito inteligentes, e eles me fazem rir muito. They crack me up. We have a great time together. I help them when they need me, and they help me when I need them. Então vamos olhar para essa frase. I help them when they need me, and they help me when I need them. Então eu usei aí pronomes variados, como eu fiz quando eu falei do Vitor e da Elo. Essa mudança dos pronomes pode parecer um pouco confusa no começo, mas com o tempo vai ficando natural. O importante é que a gente sempre pratique e que a gente entenda, né? Como eu falei também no outro vídeo, que agora a gente está falando inglês e não português. Tentar não ficar... mas no português é mais fácil. Lógico que é mais fácil. A gente fala o português há quantos anos? Eu falo há 29 anos. Então é bastante tempo de prática. Para a gente chegar à fluência do inglês, a gente precisa praticar todos os dias, precisa tornar a prática do inglês algo natural. Falar sobre pessoas que são importantes para a gente, falar sobre quem realmente faz parte da nossa vida e as coisas que realmente fazem parte da nossa vida, faz com que a prática se torne mais natural. Eu vou colocar depois, no final do vídeo, uma revisãozinha dos pronomes, para vocês entenderem que a gente vai usar um tipo de pronome como sujeito, um tipo de pronome como objeto e outro tipo de pronome como possessivo. Para lembrar, para não ficar uma coisa muito gramática, meu Deus do céu, gramática, não, eu odeio gramática. Para não ficar tão assim, vamos lembrar que o sujeito pratica a ação. O objeto recebe a ação. Então, quando eu falo I love him, I love, eu amo ele, him. Ele está na frase só recebendo essa ação minha. Eu amo ele. Se eu for falar o inverso, he loves me, então aí ele passou a ser o sujeito da ação. Ele ama, ele me ama. He loves me, I love him. Ok? Então, por hoje é só. A gente se vê na semana que vem. Espero que todo mundo tenha gostado e aprendido um monte. Beijo pra todo mundo.